Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu sou Lilian Coelho Maffei, editora-chefe do site Bons Fluidos, e tenho o prazer de receber esse lindo farmacêutico, homeopata, empresário e colunista do site Bons Fluidos, Jamar Tejada. Seja bem-vindo. Eu te agradeço, é um super prazer estar aqui, né? Vamos esclarecer as dúvidas das pessoas, que são tantas, né, Lilian? Nunca acaba, né? Chegam muitas dúvidas a cada coluna que você escreve. O pessoal quer se aprofundar um pouquinho mais no tema que você propôs e por isso você está aqui. Pois é, se deixasse, eu escrevia sempre assim uma Barça, né, de tanta informação. Olha, Barça é uma coisa que já entrega a idade. idade. Mas como eu sei que o nosso público gosta muito de saber mais sobre chegar à melhor idade, não vou nem falar melhor idade, né? Mas assim, chegar longevo de forma saudável. Já começo te perguntando, tem alguma dica, Jamar, para quem está chegando aí nos 50, 60, 70, 80, porque hoje a gente está vivendo até os 100, graças a Deus, Exato, né? Mas não basta viver, né? Tem que viver bem. E essa que é a grande, né, questão, né? Como fazer para viver bem? Porque hoje a gente percebe que as pessoas se preocupam muito mais com a questão estética, acha que chegar bem é estar aparentando estar bonito, né? Menos envelhecido. E não é, né? Acho que a idade estar bem é todo um conjunto de informações, né? De positividade interna, alimentação, é o sono equilibrado. Então, assim, não adianta você ter lá os 80 anos, né, mas você está ali com um rosto super bonito, né, tudo em dia, mas você não dorme bem, você vive estressado, vive reclamando. Então, estar bem, esse complexo estar bem, vai muito além da aparência, né? Então as pessoas têm que cuidar muito disso. Assim, eu envelheci, eu estou envelhecendo bem. Envelhecer bem é muito mais a questão interna do que externa. E assim, hoje tem vários pilares do anti-envelhecimento, né? Eu acho que o mais importante, obviamente, é essa questão da alimentação, né? A alimentação interfere diretamente em tudo, né? Mas por que tu fala em alimentação? Por causa da questão do intestino. O intestino que manda em todo o nosso... Eu falo, né, que o intestino que é o verdadeiro... A gente fala que é o coração, né? O intestino foi sabotado, porque o que manda realmente no nosso organismo é o intestino. Eu já li matéria falando que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente, é o nosso segundo cérebro, né? Até porque tem ligação com neurônios, né? O intestino com o cérebro. Eu sempre falo, né, poxa, aquela pessoa que não tem um funcionamento intestinal bom é aquela pessoa que a gente chama, né, enfesada, sempre é aquela pessoa que anda mais irritada, e isso tem ligação, né? Não é porque, eu fico irritado porque eu não consigo ir no banheiro, não, porque você está liberando muito mais toxinas e essas toxinas acabam tendo uma resposta ali em aumento do seu cortisol, na irritabilidade, entendeu? Então tudo está interligado. Existe uma frequência ideal para ir ao banheiro? Existe, né? Assim, não é normal você não ir ao banheiro todos os dias. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, a gente não pode colocar assim um padrão. Apesar da gente ver algumas literaturas dizer assim, não, deve sempre ser 2 vezes, isso depende, né? Mas todos os dias é importante. E não é só questão de ir ao banheiro, porque tem muitas pessoas que acreditam que o fato de você ir ao banheiro já é um fato de você estar equilibrado. Mas não, será que as suas fezes são de qualidade, né? Você tem fezes muito fétidas, você tem fezes tipo diarreicas, ou são muito secas, né? Você sofre, né, para conseguir ir ao banheiro, então vai depender. O seu número 2 boia, não boia, tudo isso tem um porquê, né? E a gente não presta atenção. Então, às vezes, muita gente, né, faz ali o número 2, já dá descarga, não quer nem... Nem olha, não é comigo, olha, tchau, né? já... Mas a gente tem que ter, claro, não vai fazer uma análise, né? Olha, gente, acontece, né, de gente que tira foto e me manda. Meu Deus do céu. Mas, não... Isso a Globo não mostra. Faz parte, né? Mas assim, a alimentação é esse pilar, eu acho, é um dos pilares mais importantes. E hoje a gente vive assim numa época de estresse, né, Lilian? Hoje o estresse, né,
ele interfere em todo o nosso metabolismo, né? A gente chama, né, a gente tem um eixo, o eixo hipotálamo, pituitário, adrenal, que comanda essa questão do cortisol. Então esse eixo, né, entre as nossas adrenais, hipotálamo e tal, ele vai liberar esse cortisol, deixando a gente mais estressado, menos estressado, equilibra o sono, o nosso metabolismo. Então tudo está interligado no nosso corpo, né? Eu acho assim, o corpo humano é uma máquina assim fascinante. A gente não conhece quase nada do nosso organismo ainda, né? E as pessoas têm uma noção muito errada assim de saúde, uma noção muito errada sobre como lidar com a saúde, né? Hoje, por exemplo, com essa questão do estresse, o que a grande maioria faz? Tu tá estressado, tu tá deprimido, tu tá com insônia. A primeira coisa que você faz, eu vou procurar um psiquiatra. Não que esteja errado, mas não busca assim, será que não seria antes disso procurar um nutricionista? Não como a primeira opção. Vamos rever, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas vamos rever o que está acontecendo na sua vida, né? Como que é essa tua alimentação? Será que isso não interfere? Como eu disse, né? O teu intestino, ele já manda no teu organismo. Até porque mais de 99% da nossa serotonina, que é o hormônio do humor, ele é produzido no intestino. As pessoas acham assim, o hormônio do humor é tudo no cérebro. Não, é no intestino. Por isso que a gente fala que se a pessoa não estiver com um funcionamento intestinal bom, ela não vai produzir essa serotonina e logo vai estar mais estressada. Você falando, Mário, eu já peguei aqui um copo de água, porque eu acredito que esse elemento é fundamental para tudo que a gente falou até agora, para eu fazer da minha idade a melhor idade, fazer meu corpo funcionar bem. As pessoas não têm noção também da importância da água. Da hidratação, né? Hidratação. E assim, aquele pensamento, né? Se você não bebe água, você vai ficar com pouco de água que você tem no teu corpo, né? Um pouco de líquido sujo. E o que tu espera de uma água empoçada? Boa coisa não vem. Então sempre que eu atendo aquele paciente, mas eu tenho alguns idosos assim que eu atendo com mais de 90 anos, né? E a primeira pergunta é: tá tomando água? Idoso geralmente não gosta de beber água, sabe? Mas, Mário, tu tem que tomar na água. Essa água aí vai apodrecer dentro de ti se tu não tomar, tu tem que tomar para circular. Aí já se assustam, entendeu? E é o que acontece. Se você não tem uma boa hidratação, não tem como tu esperar uma resposta de desintoxicação boa. Eu vi uma analogia muito legal, Jamar, que foi assim, uma moça falou que quando o teu piso tá sujo, o que você faz? Você joga uma seringuinha de água para limpar a sujeira do piso? Não, você joga um balde de água, esse baldão de água aqui. E a gente vê assim, né, Lilian? As pessoas hoje buscam tanto, né? Os nossos leitores da Bons Fluidos mesmo, buscam tanto técnicas, às vezes, né, a técnica de desintoxicação, o chá de, né, tal, mas não bebem água. Como é que você quer buscar uma desintoxicação do teu organismo, né, tomar lá um shot da imunidade, o que for, se esse shot que você vai tomar, essas cápsulas que você vai tomar, não consegue influir no teu organismo, né? Então, assim, a hidratação é um dos pilares, né? E uma boa hidratação. Hoje as pessoas acabam consumindo muito, acham que é líquido, né? E acabam tomando muitos sucos de néctar, achando que a indústria é esperta, né? Coloca ali o nome néctar, né? Tu acha que é uma coisa com abelha, natural. E aquilo ali não é tudo quase sempre corante artificial, puro açúcar, né? Essa frutose em excesso, ela não faz bem para o nosso organismo. Então esse é um dos pilares também do anti-envelhecimento, né? Nessa questão da alimentação. Diminuir a questão da glicose em excesso, do açúcar em excesso. E quando as pessoas falam diminuir o açúcar, falam, para envelhecer tem que cortar o açúcar. Realmente as pessoas só ficam fixas no açúcar. Não vou poder comer aquele docinho, não vou poder comer aquele bolo. E não é, né? O açúcar é a glicose. Esse excesso de glicose no nosso corpo não faz bem. O carboidrato que você come hoje, aquela pizza, aquela massa, né,
ultraprocessada, aquilo ali acaba virando também uma fonte de glicose no teu organismo. Então, tudo isso soma. A gente vê assim, eu que lido, né, com o público direto, hoje a diabetes é uma questão assim, é impressionante. É raro quem tem um nível de açúcar equilibrado no corpo, né? E as pessoas acham assim, que realmente tu não ter diabetes, né, você ter um controle de glicose, é você só não comer o doce. E não é, né? O arroz branco, tudo tem ali seu nível de glicose. Então, quanto mais o corte de ultraprocessados é uma coisa muito importante. Mas aí tem uma indústria, não é, Por Jamar, trás. que acaba atuando de uma forma que a gente vai atrás do bem-estar, wellness, vida saudável, desembalando tudo e esquece um pouquinho do simples. É como você falou, beber uma água, comer uma fruta. O básico ainda está, né, valendo para a saúde? Super está valendo, né? Às vezes coisas assim... Poxa, tirar o saleiro de cima da mesa já faz toda uma diferença, né? Porque você está ali com sal, tu quer jogar na salada. Ai, né? tirar o sal me deu até uma tremedeira agora. Me deu até uma pálpebra piscando aqui, tô até mal. Mas o sal, poxa, né? Verdade. Uma super retenção, dá um super desequilíbrio no nosso organismo. Então, esse excesso de açúcar, eu queria muito conseguir cortar um pouco mais o café da minha vida, né? O café, para dar esse desajuste no cortisol, né? Poxa, hoje eu vejo muitas pessoas que acham que hidratação se dá só através do café, né? Tipo, não, eu tomo bastante líquido, eu tomo 5, 6, 7 cafezinhos expressos por dia, né? Tem gente... Eu não posso nem falar muito mal dessa pessoa, porque eu sou no mínimo 3. Existia uma pessoa dentro de mim que fazia um jornal ao meio-dia e eu falava assim, não, tá tudo certo, eu não tô com fome porque eu tomei café e matou minha fome. O estômago vazio, tomar um café para matar a fome. Reprovadíssima. Não, super. E assim, a gente foi criado com paradigmas muito errados, né, Lilian? Por exemplo, essa questão de que tu tem que fazer 4 alimentações no dia, isso aí também é errado, sabe? Cada ser humano é um universo em particular. Então, cada pessoa tem um metabolismo único. Eu não posso esperar que o teu metabolismo seja igual ao meu, independente de tamanho, independente, né, de tamanho, de idade, de raça. É diferente. Por exemplo... Eu não posso esperar que um shot da imunidade pode ser as mesmas substâncias ali, os mesmos fitoquímicos que eu estou ingerindo. A resposta em mim pode ser e vai ser totalmente diferente no teu corpo. Vamos supor, uma pessoa que... Os shots da imunidade, né, que é uma coisa que todo mundo gosta, né, de fazer hoje. É uma aguinha morna, um limão, cúrcuma, né, própolis, enfim. Tu imagina só, uma pessoa que tem uma rotina saudável de vida e ela faz uso disso, aquilo vai entrar no organismo dela. Essa cúrcuma, ok, já é conhecido, né, uma pimentinha ali junto, né? Já é conhecido o teu organismo, vai responder bem. Agora tu imagina só uma pessoa que faz uma alimentação super errada. Uma pessoa que é pão branco, né, muito ultraprocessado, vai lá, né, come hambúrguer, enfim, né, carne processada, e aí ela quer tomar eu vou tomar um shot. Não que seja ruim, pelo menos está dando um passo. Mas tu imagina só, tu tem aquela tua microbiota, né, aquelas tuas bactérias que estão acostumado, né, com aquele monte de porcaria, vamos dizer assim, e de repente vem aquele caldo de nutriente. O corpo passou. Quem é essa pessoa que está dentro da minha dona? O que é isso que estão fazendo? O que é isso? E, inclusive, na época da pandemia, eu recebi muita mensagem, porque as pessoas começaram a se preocupar com a questão da imunidade, né? Covid, todo mundo queria aumentar a imunidade na marra. E pessoas que não tinham uma dieta positiva, né, acabavam inventando de fazer uso desses shots e passavam muito mal. Era diarreia o dia inteiro. E tinha gente que acreditava que aquela diarreia era limpeza. Nossa, foi ótimo, eu estou... Tudo bem, né? De certa forma, o corpo está colocando também o que não presta para fora.
Mas não é o ideal, é uma agressão. Então, a gente tem que cuidar com esses radicalismos, né? A gente tem que ir com pouca sede ao pote. Então, quer começar a ter uma vida mais saudável? Maravilhoso, mas começa com os passos pequenos, né? Passos de bebê. Vamos tirar o saleiro, vamos começar a diminuir os processados, vamos começar a tomar mais suco com a fruta, não tirar essa fruta, vamos começar a colocar uma fruta por semana na tua dieta. As pessoas têm essa mania, elas não esticam o braço, né, quando vão fazer as compras. É sempre aquele mesmo pacote, né, Lilian? Tu vai no mercado fazer as tuas compras de... Tu deve estar pensando agora como que eu faço. Como... A pessoa chega ali na seção de frutas, né, de verduras e tal, ela já vai, de grande maioria, o que sempre tem no mercado? É o tomate e a alface. Já viu alguém esticar o braço, pegar uma berinjela, para pegar ali uma fruta diferente? Só pegar né, sei lá, laranja, mamão, melão, uma bergamota, né? As pessoas não... É sempre aquele pacote. Como que você quer esperar do teu corpo uma resposta diferente se você sempre faz a mesma coisa? Aí você pensa assim, não, mas eu não me preocupo com a alimentação porque eu tomo suplemento. Né? E as pessoas fazem muito isso. Acaba sendo um exagero muitas vezes. Todo dia, né? É o arroz, feijão, uma carne, né? Um frango que for... Né? Aquela folhinha de alface, uma fatiazinha de tomate ali, e quer uma super resposta e vai para cadeia. Ah, mas eu tô tomando whey, eu tomo creatina. Cara, tudo bem, é bom. Aí tu toma aquele suplemento, aqui tem todas as vitaminas que eu não consigo na minha alimentação, estão ali. Só um pouquinho. A gente tem que entender que a alimentação é o alicerce. A suplementação é apenas o entorno. E é o que você falou em termos de cada organismo, é um organismo. Não adianta eu pegar um pacotinho com X vitaminas se meu corpo não está necessitando dessa vitamina B. Vitamina D dado em excesso pode causar cálculo renal e você está tomando desenfreadamente. Vitamina C pode, né, dar cálculo renal também. E assim, não é bagunça. A gente tem que entender que a gente hoje é bombardeado por informação e a indústria, né, ela faz você acreditar que você precisa de tudo aquilo ali. E você acaba esquecendo realmente do básico. Eu, como farmacêutico, né, que trabalho, tenho uma farmácia de manipulação, eu indico suplementos, mas é uma suplementação, ela é um plus para a tua base, né? Então, assim, como eu disse, uma coisa é a tua alimentação, que é o teu alicerce. Outra coisa é você fazer o reboco só da casa. E o reboco é a suplementação. Né? Ela é um plus que você não consegue. Não a base, né? Não a base. É óbvio que hoje quase sempre a gente precisa suplementar. É raro, se você for realmente assim, pegar um perfil nutricional teu e ver, tu vai ver que tem déficit de vitamina, mineral, vai ter alguma coisa, porque mesmo que tu tenha uma alimentação super positiva e variada, né? Não é manter o arroz, feijão todos os dias, é mudar esse prato, hoje é lentilha, amanhã é uma abobrinha, amanhã... Tu fazer essa diferenciação, mesmo assim tu vai ter uma queda, assim, é impossível, né? Até porque o solo hoje da gente é mais pobre, então é complicado. Então você tem que dar esse extra para o teu organismo, mas você tem que saber o que você tem que dar de extra, né? Tudo em excesso não faz bem. Por exemplo, eu estou tomando vitamina A, estou tomando vitamina E, estou tomando vitamina K. Essas oleosas, elas competem entre si. Então tu acaba absorvendo uma e não absorve a outra, né? Vitamina C com ferro, ok, o ferro, a vitamina C ajuda na absorção do ferro, mas
se tiver um excesso de vitamina C, tu também prejudica, ela vai acabando oxidando a tua B12, né? E a B12, a B6, que estão ligadas à questão também do teu humor. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não é só pensar assim, né, Lilian? Dizer assim, como a gente falou agora, a vitamina C e excesso de cálcio causam cálculo renal. Tá? Causam. Mas não é só isso. Tudo a gente forma uma ponte, é um joguinho de Lego dentro do nosso organismo. Então uma coisa complementa a outra, né? Tipo, a gente vê muitos hoje suplementos assim, mas eu tomo magnésio. Magnésio está sempre super em voga. É realmente importante, está ligado a N processos do nosso organismo. Mas se você está fazendo uma suplementação lá de cálcio com magnésio, que é uma coisa tão comum que tu encontra hoje, né, as cápsulas até desses dois elementos juntos, um excesso de cálcio acaba influenciando na absorção do magnésio, né? O ferro acaba atrapalhando a absorção de vários outros elementos, de zinco, de cobre, né? Zinco que está super ligado a essa questão do estresse, né? O cobre que está ligado muito à questão da pele. Então, e a gente não pensa, né? O cobre, o zinco, a vitamina C para a formação do colágeno é super importante. Aí tu vê a pessoa pensando assim, né, em manter uma juventude. Só estou tomando colágeno. Tudo bem, mas você toma vitamina C, você ajuda esse teu fibroblasto, que é essa tua célula que faz a formação, a dar essa produzida, porque não adianta você dar ali o tijolinho pronto se a tua fábrica está parada. E quando a gente fala de menopausa, por exemplo, esse joguinho de Lego precisa ser muito mais organizado. É um quebra-cabeça de 10 mil peças. Precisa ter muito mais cuidado, né? Porque aí você acaba, se consome muito cálcio, dá problema, se consome menos, vem a osteoporose, a produção de colágeno cai. Olha, gente, e assim, né, a gente fala tanto, né, da menopausa, né? Vamos também hoje falar dos homens, né? A andropausa também é muito triste, tá? Eu fui pouco falada. E pouco falada, né? As pessoas nem sabem que existe andropausa, né? Eu sofri muito com andropausa. Não interessa, mas assim, entra muito nessa questão da idade. Você mas, com assim, 18 anos sofre com andropausa? Eu tive metabolismo assim? muito adiantado, né? Uhum. Mas assim, eu sofri pra caramba. E são sintomas que são parecidos com o sintoma da menopausa, né? Eu, por exemplo, eu tomava um banho, eu saía do banho, eu suava, tinha que tomar outro banho. E isso, assim, foi um período, assim, de 1 ano, assim, sofrendo muito. E isso é normal, né? E, quer dizer, a gente tem que mudar essa visão da menopausa e da andropausa como uma questão, as pessoas veem isso como um problema. E isso não é um problema. É ajuste, né? Isso é um ajuste. Mudança da vida. Infelizmente é um ajuste no nosso organismo, né? Só tem andropausa e menopausa quem está vivo, seguindo a vida adiante. Vamos lá, mais uma. E a gente vê assim, né, que as pessoas hoje, quando citam cita a menopausa, ela cita a menopausa já assim com pesar, né? Essa retorno à menopausa. Realmente como se fosse uma doença. Né? Menopausa não é doença, menopausa é uma fase, né? E que tu pode passar lindamente. Tem pessoas que não têm nunca tiveram, não sentem nenhum efeito, né? Então, como diz né, a minha diarista, ela diz assim, né? Vareia, né? Eu disse, vareia. A gente não sabe como que vai te responder essa questão hormonal. E é óbvio que se você é uma pessoa muito estressada, quanto mais estressado, pior a tua alimentação, pior vão ser os teus sintomas. Né? Por isso que quando eu falo no ajuste, aqui, para mim foi 1 ano de ajuste. Coloca aqui, vai no médico, dosa isso aqui, diminui isso aqui, 1 pump, 2 pumps de estrogênio, vai variando. Vareia, exato. E assim, gente, quando a gente pensa assim na menopausa, eu fico muito receoso que hoje a grande maioria das pessoas, quando pensa em tratamento da menopausa, ela pensa nesse ajuste hormonal. Né? E vai com foco só no hormônio. É um conjunto, gente. Pois é, e assim, ó, tu tem que cuidar porque é muito sensível essa parte hormonal. Às vezes,
não vou dizer que são todos, mas são raros os médicos que realmente fazem uma anamnese, né, um estudo bem da sua vida para entender que às vezes um simples ajuste na tua alimentação já pode colocar o teu eixo de uma melhor forma, né? Então, assim, eu acho às vezes mais interessante você tratar os efeitos da menopausa do que pensar em tratar a menopausa, porque a menopausa não é doença, sabe? Do que tu pensar em tratar essa questão hormonal. É claro que é importante tu ter esses hormônios em equilíbrio, mas é mais certeiro tu tratar os efeitos que ela causa, porque ela vai ter que passar esse ajuste, tu fica naquela luta contra o teu corpo, né? Tu tem essa queda de estrogênio, né? De progesterona, e aí você joga... Poxa, não é natural do teu corpo, né? Vamos me questionar aqui, mas não é natural do teu organismo tu passar por isso, né? Igual a queda da testosterona masculina. Poxa, com a idade vai decair. É claro que tem correntes que falam, não, tem que manter sempre alto. Claro, seria ótimo tu manter sempre alto, mas não é natural do nosso corpo esse nível alto, né? Assim, pô, você tem idade, né? Aceita, né? E assim, hoje a homeopatia, por exemplo, a homeopatia pode ajudar muito. Muita gente usa a homeopatia, né, para os efeitos da menopausa. E a homeopatia, ela realmente tem o foco de tratar esses sintomas, entendeu? A irritabilidade, a insônia, não é ajustar esse teu eixo hormonal. É tratar esses sintomas de uma forma que não seja tão agressiva, né? Agora, mudou a forma, você falou agora na homeopatia, e a sua última entrevista aqui com a Helena Gomes, a nossa editora, você falou que quando começou, quando se formou, era uma coisa de curandeiro, mexer com planta, o poder de ervas e tal. Mudou de lá para cá, Jamal? Bastante, né? Realmente, assim, a homeopatia, alguns anos atrás, né, parece que foi ontem, né, mas nos anos 80, depois dos anos 80, acho que foi em 83, ela começou a ser realmente regulada, né? Hoje ela tem uma especialização, ela tem uma fiscalização, não é assim não é mais essa visão curandeira, né? Era ligada... Eu conheci a homeopatia através do espiritismo, né? Tu ia numa casa espírita e o seu mentor, né, passava ali uma prescrição, tal. Não estou dizendo que isso não tenha todo o respeito, até porque foi assim a forma que eu conheci, mas hoje existe realmente uma legislação em cima, né? Tem muito mais estudos, e apesar de ter tantas pessoas contra, né, as pessoas têm uma visão, aquela corrente mais... das pessoas mais ligadas realmente à ciência, não que eu não seja, aliás, eu sou um super defensor da ciência, por isso que eu falo que a homeopatia, ao meu visto, ela tem uma inteligência que está ainda tão difícil essa compreensão ainda para nós, seres humanos, sabe? Porque ela trabalha muito com a memória daquele ingrediente daquele ativo que você está usando. Você fala, pô, mas é uma diluição tão alta a homeopatia que não faz efeito. A vacina também tem essa mesma, né? A vacina, a ideia é essa. Você colocar um patógeno, né? Um agente patógeno ali sem atividade, né, morto, vamos dizer assim, ou um pedaço desse patógeno para desenvolver uma resposta no teu organismo. E como é que dá essa resposta, né? A homeopatia, ela trabalha da seguinte forma: você vai colocar o ativo que seja, e esse ativo vai passar por essa diluição, e cada vez mais estão tendo estudos para tentar explicar assim como que está ligada essa resposta. Apesar de toda essa diluição, ainda tem uma memória de resposta. E estão tendo estudos, porque por mais que a corrente contra diga isso é água, né, não param os estudos, porque a gente vê na prática uma resposta sempre positiva, né? Não tem explicação. Eu mesmo, como homeopata, eu particularmente não gosto de fazer uso da homeopatia para problemas assim mais pontuais, sabe? Por exemplo,
tô com febre, quero fazer uso de uma homeopatia. Eu não gosto, tá? Mas eu gosto de usar a homeopatia para casos assim de recorrência, sabe? Poxa, vamos supor, a Lilian tem sempre problema de sinusite. A homeopatia pode tratar isso. Mas aí ela vai... Eu não gosto também de homeopatia pronta, tá? Eu gosto de homeopatia, assim, de estudar. Personalizada. De personalizar. Até porque a ideia da homeopatia é essa, né? É ver o indivíduo como um todo. Então, como que é esse meio de vida da Lilian? O que será que leva a Lilian... Aí eu vou fazer essa anamnese com a Lilian, né? Lilian, você tem pet, né? Tem cachorro... como que você vem na rua, você vive num ambiente fechado sempre de trabalho, você tem um contato com a natureza, não tem pólen, e aí tu vai tentando, né, você dorme bem, não dorme bem, como é que é a tua alimentação, tem toda uma anamnese, né? A mesma anamnese que tu faz física como um médico, pergunta deveria, né, sempre fazer com o médico, com uma pessoa no dia a dia, a anamnese homeopática da mesma forma, só que a gente consegue fazer assim ela é mais sutil, então tu consegue entrar em outros campos, mais sabe? sutil e menos agressiva ao organismo. Não, mas eu digo assim, eu consigo entrar na tua resposta como indivíduo mais a fundo do que numa anamnese médica. Por exemplo, você pode relatar para mim eu tenho eu tenho pavor de barulho. Para o médico isso é irrelevante. Mas eu tenho pavor de barulho, eu nunca vou num aniversário que só de pensar um pessoal batendo palmas, aquilo me dá um desespero, sabe? Eu não gosto de luz, eu sempre tô com a pele muito úmida, a minha pele é muito oleosa, sabe? Pegajosa, tá sempre em desequilíbrio. Eu tenho cabelo muito oleoso, eu gosto de ficar em ambiente escuro, eu tenho pavor de luz. Então, esses detalhes já fazem a gente identificar uma homeopatia mais específica, que a gente chama assim, a homeopatia para uma corrente que chama unicista. Tem unicista e pluralista, né? A unicista é uma homeopatia única do indivíduo. Eu tentar descobrir qual que é a tua homeopatia de fundo. Né? Tipo, poxa, será que ela é um aurum? Será que ela é uma platina? Será que... Enfim, são N homeopatias, né? Por exemplo, todas essas características que eu citei agora, dessa pessoa que não gosta de barulho, que gosta de ambiente fechado e tal, geralmente é uma bulforrana, é uma homeopatia bulforrana. Então a gente testa. Se estiver errada essa homeopatia, ela vai acabar desenvolvendo no organismo dela aquelas características da bulforrana. Então, não é que a homeopatia não tem efeitos colaterais. Se você prescrever uma homeopatia errada, você vai acabar desenvolvendo nessa pessoa, né, nesse indivíduo, características daquela homeopatia que você está colocando, que um dos princípios da homeopatia é semelhante cura semelhante. Então, se eu estou colocando a minha semelhança no teu organismo e não for aquela a sua semelhança, você vai acabar começando a desenvolver. Então, isso é um princípio que às vezes é interessante tu usar na homeopatia. Uma pessoa que é muito apática, aí já entra num campo assim mais de energia, né? Que não é, a homeopatia não é só físico, né? Só a questão de doenças. Uma questão mais, vamos dizer assim, de pensamentos suicidas, pessoa que tem, assim, sempre tem um pesadelo. Então você consegue trabalhar uma homeopatia para ela, para melhorar esse aspecto em si. Por exemplo, uma pessoa muito fechada, meu Deus, se ficar aqui na frente de câmeras, fazer uma entrevista, tipo, é uma coisa, né, aquela pessoa que não ia na hora da fala, lá na frente, né, aquela criança em desespero. Poxa, tem homeopatias que são mais específicas, que vão despertar isso nela. Né? Tipo, não é da energia dela aquilo ali, e a homeopatia é energética, então você vai colocar aquela energia para ela despertar mais. Então é muito interessante, né? A gente trata, a homeopatia ela pode vir desde esse campo físico, quando você quer realmente tratar as doenças, depois que a gente vê aqueles numerozinhos, né? CH1, CH2, CH100, CH200. Geralmente, do CH1
Até o CH30, você está... É uma homeopatia que tem um fundo mais específico para uma doença, para alguma questão do seu organismo. Passou do 30, tu já começa a entrar mais nessas questões mais de energia da pessoa, sabe? Ou seja, né, Jamar, de tudo que você falou aqui, a gente só tem essa impressão de que como é necessário esse conhecimento, esse olhar mais cuidadoso e carinhoso para quem a gente é, para o nosso corpo. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço, né? A gente, acho que é dever nosso como esse presente que a gente ganhou de Deus, né? Que nosso organismo, que é o nosso corpo, vai ser ele para o resto da sua vida. E vai ser só ele, né? Eu sempre falo isso e eu volto a bater nessa tecla, né? Não é nosso dever, é nossa obrigação tratar nosso organismo com carinho. É o mínimo que a gente pode fazer pelo Pai Maior, né? E pela gente, né? Presente. Presente. O presente é o hoje, é isso aí. Exatamente. Muito obrigada Eu que mais uma vez. agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.